Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós trouxemos um tema que ao mesmo tempo está associado à educação, mas está associado também à filosofia. Eu trouxe um texto aqui traduzido no Outras Palavras, no setor Descolonizações, que foi publicado no dia 31 de janeiro de 2025, hoje é dia 3 de fevereiro, e ele foi escrito por Amador Fernandes Savater. Esse Amador Fernandes Savater, ele tem em torno de 50 anos, vai fazer 51 anos, e ele vai entre o pensamento crítico e a ação política, buscando sempre o encontro das duas coisas. Ele é um editor de aquarela de livros. Dirigiu durante anos a revista Arquipélago e participou ativamente em diferentes movimentos coletivos de base em Madrid. Ele é autor da Filosofia e Ação, editora Limite, coautor de Rede Ciudadana, Trans el Quando el Sofrimento não impede de pensar ni atuar, da mesma aquarela de livros 2008, e atualmente ele transmite na rádio Círculo o programa Uma Linha sobre o Mar, dedicado à filosofia de garagem. Olha bem, ele é um pensador, um filósofo, autor de livros de filosofia e espanhol, né? Muito bem. Então, aqui está uma apreciação. Ele fala do como transformar, como chegar ao amor à educação. Paralelamente a esse texto, tem um texto aqui que eu pedi ao DeepSeek, o chatbot, né? E eu quero falar sobre Eros na educação, despertando um amor pela escola. E o DeepSeek fez um texto muito bom, um texto superficial, mas pegando os assuntos mais importantes, fazendo uma crítica, e o mais interessante é que ele se baseou no Byung-Chul Han. E se o vídeo não ficar, o podcast não ficar muito longo pela leitura da matéria do Amador Fernandes Savater, que ele inclusive diz que é fruto de um trabalho de bate-papo, de conversas. Ele fala, esse texto é baseado em muitas conversas, dentro e fora do ambiente escolar, com Lúcia Curras, Juan Carlos Hervás, Cristina Gutierrez, Anderes, Javier Macias, Silva Duchatsky, o cartel Love and Hate, Mercedes de Francisco, Estela Canuto, Mila Ruiz, Cíntia Gaona, ou a oficina Eros e Thanatos na escola, organizada pelo Museu Reina Sofia. Então, ele está atribuindo aqui a originalidade do texto a conversas e bate-papo com pessoas que infundiram ideias que ele tenta reproduzir aqui. Bom, eu vou ler o texto. Se não ficar muito grande, eu passo a palavra ao site DeepSeek. Caso contrário, eu termino com esse texto mesmo. Vocês vão ficar com a curiosidade de saber como que esse site realmente tem uma literatura muito apropriada, apesar dela não ser recursiva como argumentativa recursiva como esse texto do Amador Fernandes Savater, que ele é fruto de um bate-papo de pessoas ligadas à área de educação, que embora ele tenha dito que tenha sido fora da escola, mas são outras pessoas que estão apreciando a educação ainda que dentro e fora da escola. Muito interessante essa visão dele. Bom, o site Outras Palavras faz um preâmbulo aqui, e esse texto ele foi traduzido por Ronei Rodrigues do Outras Palavras, traduzido do espanhol, né? E esse texto foi originariamente escrito no portal Contexto, que me parece ser um portal espanhol.
mas deixem aberto. Educação convencional aspira ao controle por meio de protocolos e cartilhas. Deixa escapar o radar sensível, ou seja, a ativação do desejo coletivo, o futuro aberto e saber fazer. O mundo é instável e o pânico da incerteza só atrofia o aprendizado. Então isso aí é a nossa comentário sobre o título. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que o meu título ficou sendo Eros na Educação, ou seja, despertando o amor pela escola. Ele não foi muito diferente. Ele fala o necessário Eros na escola, ou seja, o resgate do amor pela escola. Bom, eu tenho tido o privilégio de trabalhar em institutos públicos como professor visitante. Ele está falando em primeira pessoa, ele, Amador Fernandes Salvaterra, na disciplina Filosofia, há vários anos. Mas por que eu digo que é privilégio? Porque me parece que a escola hoje é um observatório excepcional para olhar ou pensar a sociedade em que vivemos. Um microcosmo onde as tendências e os problemas que moldam o mundo compartilhado se reúnem e onde também, talvez por razões de escala, às vezes se pode intervir, agir e tentar mudar as coisas, ou mudar alguma coisa que seja. Um dos problemas que encontro nos centros públicos de onde eu trabalho, que é um tema onipresente nas conversas e nas preocupações da comunidade escolar, é a questão dos protocolos. São aqueles procedimentos infindáveis que você tem e que ficam o tempo todo te arguindo se você cumpriu esses protocolos. A multiplicação dos protocolos escolares, expressão de uma tendência geral à tecnificação da existência. Gostaria de falar sobre isso aqui, de abordar o geral a partir do particular, de abrir uma discussão que me parece urgente. Os protocolos são caminhos a seguir, são pré-determinações, né? Eles partem de algumas premissas estipuladas por alguns e eles se tornam quase que dogmas a serem respeitados e cumpridos. Na realidade, sequências, procedimentos. Protocolos são aplicados, por exemplo, para lidar com eventos imprevistos ou interrupções no bom funcionamento da escola. Exemplo, bullying, gangues, vícios, etc. Como é sabido, o mal-estar entre os jovens de hoje tem intensidades e modos de expressão, automutilação, o próprio suicídio, que ultrapassam os limiares da visibilidade e fizeram soar todos os alarmes. Na atualidade, isso tem sido preocupante. O mundo é mega habitado, né? Nós temos múltiplas culturas. É natural que essas coisas sejam mais visíveis em sociedades muito maiores, com mais seres humanos, com mais exemplos do humano. Isso são palavras minhas. O número de protocolos abertos nas escolas por questões de segurança hoje é altíssimo, mas o que se pretende ser um modo de ativação da atenção, observação e monitoramento, corre o risco de ser um modo de desativá-la. A atenção. O que eu quero dizer com isso? Bom, ele separou a ideia de protocolos, que ele está especificando aqui o que é, ou procedimentos outros que também existem na escola. Se ele vir a falar do assunto, beleza. Se ele não vir, no segundo texto, o texto do DeepSeek, baseado bastante na filosofia de Byung-Chul Han, fala qualquer coisa sobre isso. Vamos seguir aqui com o texto para a gente não ficar com um vídeo longo. O protocolo pode ser um quadro de referência, um campo de orientações possíveis, um repertório de respostas possíveis. Cristalizar um saber sobre o passado para que ele seja útil para o futuro é outro exemplo. O problema é que, em meio à pressão do desempenho, pelo desempenho, que hoje é muito grande, à precariedade e à falta de tempo, ao transbordamento cotidiano e à individualização da vida escolar, o protocolo é elevado a feitiço, impondo-se de forma obrigatória, como se fosse aquela coisa que fosse lhe trazer a solução e que, estalando os dedos, aplicando o protocolo, a coisa vai acontecer, modificar, melhorar e sanar as feridas. Isso são palavras minhas. O que é o fetiche? Prosseguindo no texto. Um objeto que se torna sujeito, convertendo sujeitos em objetos. A crítica do fetichismo
é uma perspectiva clássica do pensamento crítico. As mercadorias se tornam feitiços no capitalismo, segundo Karl Marx. As máquinas se tornam feitiços no sistema industrial, segundo Simone Weil. As imagens são feitiçadas na sociedade do espetáculo, segundo Guy Debord. As coisas ganham vida própria, elas decidem, elas agem, elas comandam, enquanto os seres humanos se tornam coisas, força de trabalho, engrenagens e espectadores. Repare que o tema coisas aqui tem uma conotação do mundo externo ao ser humano. Não é a mesma conotação lá das coisas e não coisas que nós definimos lá de Byung-Chul Han, porque para ele lá as coisas são os objetos a serem entendidos, tocados, e não coisas são as informações a respeito de tudo do mundo, que está na virtualidade, mas que não é palpável. Aqui não, aqui as coisas são as coisas mesmas, são os próprios objetos, mas que numa situação de feitiço, elas decidem por nós, é como se tivessem vida própria, agem em comando. Então isso aqui é uma outra forma de ver, é uma psicologia diferente. Enquanto os seres humanos se tornam coisas, ou seja, o ser humano é coisificado e as coisas ganham feitiço. É como se você dissesse assim, você está vestindo a calça de uma marca, isso é subjetivo, dentro dessa subjetividade trabalha-se que aquela marca ali, ela é a expressão, então você está dentro de uma conformidade, você está dentro de uma expressão moderna, você está dentro de uma pauta, ou se você está se alimentando assim assado, você está dentro de uma linha de gourmet, se você usa perfume tal, você tem um estilo tal, quer dizer, todas aquelas coisas que compõem, elas decidem por você, elas te dão um formato, elas agem em comando, e você foi coisificado. Por quê? Porque você passou a ser o objeto que vai adquirir aquelas coisas sem pensar, porque aquelas coisas estão acima de você. Então, esse é o sentido das coisas aqui, são palavras minhas. Voltando ao texto. Nossa cultura tecnológica feitiçiza, nossa, que palavra difícil, protocolos. A cultura da escola, a cultura tecnológica. Ela pressupõe que tudo tem uma solução e que sempre há um jeito de alcançar essa solução. Mas qual que é o problema dessa protocolização generalizada? Em primeiro lugar, a protocolização dessingulariza o que é apresentado. O protocolo não trata de casos singulares. O ser humano, palavras minhas agora, o ser humano é singular, cada um é único, né? Quando você estabelece um protocolo, tudo bem que hajam certas medidas que sejam gerais e globais, mas se você não estiver olhando para o ser humano, ele coisifica, vale mais o protocolo. Então, aí é onde está o feitiço, né? O protocolo ser superior a uma demanda puramente humana e individual daquele indivíduo, porque ele está dentro de um contexto familiar, ele está dentro de uma cosmovisão, ele está dentro do contexto da sua cultura, do local de onde ele vem, e ele está na escola. E a escola foi feita para emancipá-lo, para ajudá-lo a pensar. Bom, isso tudo são palavras minhas. Então, voltando ao texto. Em primeiro lugar, a protocolização dessingulariza o que é apresentado. O protocolo não trata de casos singulares, mas aplica diferentes exemplos na mesma série. Por exemplo, assédio vai sempre ser atacado da mesma forma pelo protocolo. Mas o que acontece na vida escolar e na vida em geral, e muitas vezes da ordem dos acontecimentos, olha bem, mas o que acontece na vida escolar e na vida em geral, é muitas vezes da ordem dos acontecimentos, lendo direito, né? Da ordem dos acontecimentos é coisas que dependem daquele momento, daquelas circunstâncias, e que o protocolo às vezes não atinge aquilo ali, ele passa por aquilo superficialmente, ele passa uma régua. Cada mal-estar é singular, algo único que demanda uma escuta e uma resposta específica, particular e própria. O protocolo homogeneiza e torna equivalente o que são situações distintas. O protocolo homogeneiza e torna equivalente o que são situações distintas. É como se todo mundo que tivesse um problema psicológico, por exemplo, não gosto que me abrace. Aí juntasse todas as pessoas que não gostam, que abraçam, coloca elas uma do lado da outra e aplica o mesmo protocolo a todas elas, como se aquilo ali pretendesse resolver aquele problema. Ora, em cada uma daquelas pessoas que não gostam de abraço, existe uma pessoa singular. O protocolo não vai dar conta disso, ele vai homogeneizar a situação de todos,
que não é homogênea. Então, para que serve a escola? Se ela não consegue traduzir a emancipação do indivíduo, a singularidade dele, se ele não é visível ali dentro. Ele é mais um, ele é um número. Ele existe para a escola, não a escola para ele. Ele existe para a educação e a escola, e não a educação para ele. Bom, palavras minhas, tá? Em segundo lugar, a protocolização passiva apresenta um caminho a seguir em série de etapas, uma organização de tempo em tais fases ou sequências, bloqueando assim a capacidade de ação e a criação de comunidade escolar. Vou repetir. Em segundo lugar, a protocolização passiva, ou seja, você está sempre abaixo daqueles temas. O tema regulariza tudo. Apresenta um caminho a ser seguido por quaisquer que sejam, em uma série de etapas, uma organização do tempo em tais fases ou sequências, bloqueando assim a capacidade de ação e criação da comunidade escolar. O que percebemos nas palavras ou no comportamento desse menino, ou dessa menina, ou dessa criança? O que nós percebemos? O que nós vamos fazer a respeito? Em qual tempo a protocolização impede que o problema em questão se torne uma área de pesquisa e uma construção autônoma? Porque as coisas não funcionam sempre com o mesmo tempo, né? Não são sempre com um menino ou com uma menina, ou não são feitas com crianças iguais, com mesmas origens, né? Com mesmas facilidades ou dificuldades. A protocolização impede que o problema em questão se torne uma área de pesquisa e uma construção autônoma. Então, não se aprende nada ao educar na escola, como a escola também não educa ninguém. Terceiros, os protocolos funcionam no dia seguinte, ou seja, tento evitar uma escalada ou um desfecho fatal, mas não pergunto sobre causas, as condições, os contextos do que está acontecendo. Penso agora especialmente sobre protocolos de segurança. Eles não trabalham com prevenção, mas com regulação, conjuração, ou seja, eles são punitivos, assertivos e intervenientes, ou seja, eles intervêm, né? Antes não é feito um trabalho de prevenção para que não seja necessário pensar em algum protocolo para resolver cada situação. Então a escola não é emancipadora. Palavras minhas. Gerenciam problemas, mas não transformam suas causas, até porque eles não as pesquisam. Bloqueiam o pensamento. Do cuidado passamos ao controle. Muito bem, então em vez de prevenção nós passamos ao controle. Estamos assim ativos como se fossem guardas de segurança para qualquer erro aplicar o protocolo e regularizar a situação. Isso é uma disciplina, isso não é educação. Não existe singularidade, o indivíduo ali não existe. O que existe é a escola, o formato da escola, o protocolo e quem vai agir com esse protocolo sobre aqueles estudantes. Você vai fazer o quê? Passar uma régua e dizer que todo mundo é do mesmo tamanho e a solução é para todos. Como se isso fosse democrático. Não existe, nesse caso, um sentido de maioria para a democracia, porque se perde a singularidade. Palavras minhas. Por último, e não menos importante, a protocolização confunde as responsabilidades. Como um professor me confidenciou certa vez em um momento privado, entre aspas, estou começando a me importar mais em não perder meu cabelo do que o que está acontecendo com esse menino. Ou seja, a responsabilidade como assinatura com consequências legais substitui a responsabilidade de pensar e apoiar a pessoa sob sua responsabilidade. Do relacionamento passamos para a individualização da responsabilidade para o medo. Um elo escolar, como seria? Há um problema fundamental com essa protocolização da vida escolar. É a atrofia do radar sensível, aquele que capta as sensibilidades, que pode permitir que professores, ou seja, docentes ou qualquer membro da comunidade escolar absorver o que acontece com seus próprios sentidos, inventar e criar respostas únicas com sua própria imaginação no diálogo e na conversa com outros. O arquivo de protocolo substitui a memória sensível, encarnada no corpo, das histórias de um lugar. Esse radar sensível é a capacidade de sentir o que está acontecendo, mesmo que não haja informação codificada que nos permita deduzir que isso é aquilo ou que aquilo é isso. Uma pessoa que sofre de desejos suicidas, por exemplo,
sempre expressa ou verbaliza explicitamente sua intenção? Não. Aliás, quase nunca. Pode não estar claro nem para ele, mas alguém próximo pode sentir, perceber que algo está acontecendo, porque tem uma capacidade sensível de percepção da personalidade daquele indivíduo. Esse é o radar sensível. E percebe que ele precisa de atenção. O radar sensível é a escuta do corpo capaz de captar e interpretar o que não está explícito, que está implícito, escondido, mas que está transparecendo, o que não está codificado, o que pode passar despercebido. O radar sensível é capaz de verificar isso. No final das contas, estamos falando de eros, de um eros escolar. Existe uma escola sem amor? Existe algum tipo de transmissão e aprendizagem minimamente relevante que não envolva ativação de desejo? Platão formulou isso muito claramente há 2.000 anos, há 2.500 anos atrás. O que um professor ensina, antes de tudo, não é conhecimento, mas amor pelo objeto do conhecimento. E isso acontece por causa da qualidade da presença do professor. O que hoje chamamos de déficit de atenção é um déficit de desejo e tem a ver com a escola, não com um mau funcionamento da cabeça das crianças. É claro que existem crianças que têm o déficit de atenção, mas se você for diagnosticar todo mundo que está achando a escola um lixo, chata pra cacete, não interage com ela, porque ele não foi convidado a interagir, ele não foi convidado a sentir desejo por aquele conhecimento, não houve esse link, ninguém criou, ninguém batalhou para criar esse link, né? Você não vai começar a achar que isso aí é por causa do mau funcionamento da cabeça dele, que isso é um problema de déficit de atenção. Ele tá com atenção deficitária porque falta, tem um déficit maior ainda, que é o déficit de engajamento, de situações em que ele possa querer gostar de absorver aquilo. Desculpa, são palavras minhas. Mas esse elo escolar não se limita à sala de aula, claro que não. Não está relacionado apenas com questões estritas de aprendizagem, mas também vínculos, cuidados e apoio. É uma forma de ouvir, de estar disponível para os outros, de estar presente sem sobrecarregar outras presenças, de reconhecer os outros e fazê-los sentir que são importantes. Na sala de aula, mas também nas tutoriais, nos corredores, no portão da escola. Em qualquer lugar. São importantes. Eros como receptividade, sensibilidade, capacidade de ouvir o discente e acolhê-lo. O maior risco dessa tecnificação geral, a maneira de que nós estamos ensinando as pessoas, que fala que a educação é muito importante para estudar, porque aí você sai com um diploma, aí você consegue um emprego, aí você vai aprender uma profissão. Poxa, você não estuda para isso, isso decorre de toda a sua emancipação, sua capacidade de pensar, que você conclua por alguma profissão e que tenha a capacidade de aprender outras coisas. A educação em si não é isso, não é só isso. A educação é uma coisa mais ampla, que te leva a isso também, né? Palavras minhas. O maior risco dessa tecnificação é suplantar algo impossível no limite, esse radar impossível, esse eros escolar. Esse é o risco da tecnificação. Quando ele é atrofiado, nada mais é tão assustador do que a incerteza e as contingências. Não sabemos mais escutar o que não está classificado a priori. Não se sabe mais como agir sem um manual de instruções em mãos, ou seja, os protocolos. Não se sabe mais como pensar e agir com os outros, relacionando-se diretamente com os outros. Mas a vida escolar é, acima de tudo, feita de contingências. Quem vive lá todos os dias e se mantém desperto sabe muito bem disso. Formas e formatos. É um subtítulo. Tudo isso significa que não devemos planejar nada, que o saber do passado não tem serventia, que trata-se de sempre de improvisar? Não é disso que nós estamos falando. Acredito que não. Que essa é uma daquelas alternativas armadilhas que nos são apresentadas o tempo todo. Os humanos não têm instintos absolutamente confiáveis e garantidos, mas temos a capacidade de nos dar formas
Formas para a vida e para a vida em comum. Formas que são feitas e desfeitas o tempo todo. Formas capazes de dar passagem ao que pede passagem. Deveríamos pensar mais em termos de formas, de criação de formas, do que de instituições, de modelos, de ideias ou de instituições. Aliás, ideais de instituições. Podemos então distinguir entre formas e formatos. O protocolo é um formato, preta por T, pronto, para ser executado. Um programa, um script, um automatismo. Ele é baixado e aplicado sem mais reflexão, sem mais questionamento, sem mais reconfiguração. A forma é plástica, ela é reformável, ela é moldável, ela é transformável, ela é deformável. O formato não, a forma sim. A singularidade se encaixa na forma que se acha. A humanidade sempre soube inventar formas, através de rituais, cerimônias, dispositivos, onde a diferença não se opõe à repetição, onde o mesmo é sempre novo. O protocolo é uma forma congelada, parada, morta. Torna-se muito rígido, registra o passado e projeta o futuro, mas apenas como um passado ampliado, um passado estendido, um passado que vai mais além para o futuro. Como se o cálculo do que foi pudesse servir para prever tudo o que vê a ser. Como se a vida não fosse movimento, diferença e novidade. A forma, porém, a forma moldável, contém sedimentos e latências do passado, mas ela está sempre aberta ao futuro, ao que está por vir, porque ela pode se transformar, ela pode mudar sua forma. É preciso atualizar sempre, na descontinuidade, no salto, na ruptura e na perda. A gente precisa sempre de outras formas, sempre atualizando. O mundo não é estático, o tempo não passa da mesma forma sempre, e procurando e dando sempre as mesmas soluções, criando sempre pessoas similares, com tempos, lugares e formas singulares de ser sempre as mesmas. Não é assim. A instabilidade é o problema do formato. O formato é rígido, por isso que ele é instável. Isso busca neutralizar qualquer perturbação para restaurar a ordem, voltar ao normal e retomar o controle. O inesperado é tomado como inimigo. Por sua vez, a forma não aspira à estabilidade. Ela não teme a instabilidade. Pelo contrário, a disrupção permite que ela se recrie. Essa é a forma e não o formato. O formato é rígido. O que não funciona na escola não é o que precisa ser corrigido e endireitado, mas sim o sintoma que poderia ser interrogado em profundidade para transformá-lo, para mudar a forma. Diante da ideia de que tudo tem solução e sempre há um jeito de alcançá-la, a forma é uma tentativa, um ensaio, uma maneira de continuar com o problema. Há coisas na vida que não têm solução e só podemos andar em círculos. O amor, por exemplo, não tem uma fórmula ou formato. E só podemos inventar uma ou outra vez formas precárias de amor. O impossível não é algo que devemos desistir, mas algo que nos desafia a inventar respostas repetidas vezes, sempre provisórias e revisáveis, para tentar resolver o impossível. Que ora é verdadeiro, ora a solução se dá, ora não se dá a solução. Recuperando a presença. A protocolização da vida é apenas uma expressão particular da protocolização geral. Em todo lugar vemos a mesma feitiçação do protocolo, do procedimento garantido que irá resolver todos os problemas para nós, poupando-nos o trabalho de ouvir, pensar e inventar todas as vezes. É como se você estivesse esperando aqui o salvador da pátria. O protocolo é o salvador da pátria. O behaviorismo generalizado. Se você fizer X, então você obterá Y. Protocolos contra a violência de todos os tipos, para a gestão de desastres, se quisermos ter sucesso na vida. Mesmo em espaços radicais como centros sociais, o feitiço do protocolo substitui hoje o esforço do pensamento e invenção em torno dos 1000 problemas que viver junto acarreta. A cultura tecnológica que prevalece em todos os lugares opera de acordo com o seguinte princípio: tudo deve funcionar. Todos os comportamentos podem e devem ser reduzidos a funções simples.
Os defeitos são ruídos que terão de ser eliminados. Isso é um formato. É a ideia de um mundo completamente transparente, sem mistérios, governável, redutível a dados e previsível, onde toda perturbação deve ser neutralizada, ou melhor, deve ser corrigida e até resolvida. O próprio mandatário mor do Estado do Norte, que tomou posse dia 20 de janeiro, que venceu a eleição, ele promete seguir o protocolo perfeito. I'll fix it. Né? Tem sido o seu slogan. I'll fix it é o seguinte: eu vou consertar isso. Como que ele pretende fazê-lo? Pelos protocolos que estão lá na cabeça dele. Aqueles reducionismos de que soluções são assim ou assado, por causa disso ou daquilo, sem pensar, sem se aprofundar, sem eleger as singularidades e principalmente respeitando as diferenças. O protocolo é o amor pela linha reta. O humano é justamente aquele que sempre distorce essa linha. Ele jamais viverá retiliniamente. O fracasso de todas as lógicas que pretendem ser absolutas e definitivas é o ser humano. A eficácia dos protocolos é a eficácia das coisas, mas nós não somos coisas, objetos de cálculo, mas somos um labirinto sem mapa. Uma bagunça, uma confusão, um emaranhado. Nós somos singulares. Planejo X, mas sai Y. Eu digo A e você entende B. Em vez de aspirar o controle total através do conhecimento que domina ou força, poderíamos aspirar ao bem fazer, ao bem saber fazer, com esse desvio ou com essa torção que nós próprios somos. Nós poderíamos aspirar a isso, recuperar a presença e principalmente a atenção. Estar atento, estar presente não significa estar fixo, concentrado em algo, mas sim estar aberto, disponível ao ambiente, ao encontro, ao acontecimento. Pegar leve com a produtividade, evitar a burocracia, desacelerar o tempo para que possamos cuidar daquilo que é comum, mitigar o pânico da incerteza, nos reunir e conversar, falar e pensar sobre o que nos acontece, sobre o que é cada vez mais diferente, sobre o que não sabemos, mas que nos desafia. A pergunta é: o que está acontecendo? Essa pergunta ela interrompe os automatismos. O que está acontecendo? Se essa interrupção, sem essa disponibilidade, sem ter cumplicidade, só a protocolização da existência, pode triunfar. Se a gente não interrompe, não pergunta, não procura saber, o protocolo triunfa. Pretensamente ele resolve o problema, ele dá a bate-cal. Delegação em vez de atenção, obediência em vez de desejo, resposta imediata em vez de processo, ausência em vez de presença. Um mundo completamente desabitado e automatizado, nossa ausência de tudo o que nos requer é a pior das catástrofes, aquela que prepara para todas as outras catástrofes do porvir. Bom, ele finaliza aqui o texto, tá? Nós já estamos com 33 minutos. Eu vou ler rapidamente a visão. Eros na educação, despertando o amor pela escola, que é a colocação específica que eu fiz para o DeepSeek, e vejam a resposta. A educação, em sua essência, não deveria ser apenas um processo de transmissão de conhecimentos, mas uma experiência que desperta paixão, curiosidade e encantamento. Byung-Chul Han, filósofo contemporâneo, nos oferece uma perspectiva profunda sobre o papel de Eros na vida humana. E essa reflexão pode ser aplicada de forma transformadora ao contexto educacional. Para Byung-Chul Han, Eros representa a força do desejo. Para a educação, podemos transformar a escola em um espaço de descoberta de prazer e de pertencimento. Na visão de Han, a sociedade atual está dominada por uma lógica de produtividade e eficiência que também se reflete na educação. Produtividade e eficiência. As escolas muitas vezes se tornam fábricas de conhecimento, onde os alunos são pressionados a cumprir metas, decorar conteúdos e seguir um ritmo acelerado, com uma pressa que não sabe para onde. Esse modelo, no entanto, esvazia o sentido de aprendizado.
e afasta os alunos do verdadeiro prazer de conhecer e explorar o mundo. É aqui que o Eros entra como uma proposta revolucionária. Uma vez de uma educação baseada na obrigação e no desempenho, em vez, precisamos de uma educação que se inspire, que seduza, que nos faça o aluno apaixonado pelo processo de aprendizagem. Mas como trazer Eros para a sala de aula? Em primeiro lugar, é preciso resgatar o encantamento pelo conhecimento. Isso significa ir além dos livros didáticos, das avaliações padronizadas, criando espaços para a curiosidade, a criatividade e a experimentação. O professor, nesse contexto, assume o papel de um mediador apaixonado, alguém que não apenas transmite informações, mas que compartilha o seu próprio fascínio pelo saber. Quando o professor demonstra o amor pelo que ensina, esse sentimento contagia os alunos, despertando neles o desejo de aprender. Além disso, o Eros na educação está ligado à ideia de conexão. A escola deve ser um lugar onde os alunos se sintam acolhidos, onde possam estabelecer vínculos significativos com os colegas, os professores e o próprio conhecimento, principalmente. Isso requer uma abordagem mais humana e menos burocrática, menos protocolo, onde o diálogo, a escuta e a empatia sejam priorizados ou estabelecidos. Quando o aluno se sente parte de uma comunidade, quando percebe que sua voz é valorizada e que suas dúvidas e interesses são levados a sério, ele desenvolve um sentimento de pertencimento que motiva a estar presente e a participar ativamente. Outro aspecto fundamental é a relação entre Eros e a beleza. Byung-Chul Han nos lembra que o belo tem o poder de tocar nossa alma e despertar emoções profundas. A educação, portanto, deve incorporar a arte, a literatura, a música, outras formas de expressão que toquem o coração dos alunos. Eu diria que o sensibilize em mais de um aspecto, palavras minhas, Uma aula de história, por exemplo, ela pode ganhar vida quando ela vem acompanhada por uma obra de arte da época estudada. Uma aula de ciências pode se tornar fascinante quando conectada à poesia ou à filosofia. A beleza, nesse sentido, não é apenas um adorno, mas uma ferramenta poderosa para despertar o interesse e o amor pelo conhecimento. Por fim, Eros, na educação, nos convida a repensar o tempo e o ritmo da aprendizagem. Em uma sociedade acelerada, onde tudo precisa ser rápido e ser eficiente, a escola muitas vezes reproduz essa lógica, deixando pouco espaço para a contemplação e reflexão e para o estabelecimento daquele ser protagonista na própria vida e na sociedade. No entanto, o verdadeiro aprendizado requer tempo para digerir e para questionar e conectar ideias. O Eros no ensino nos ensina que o prazer está no processo, não no resultado. Por isso, a escola deve ser um espaço onde os alunos possam se permitir explorar, errar, refletir, mas antes de tudo, desfrutar do caminho do conhecimento. Em síntese, trazer o Eros para a escola, para a educação, significa transformar a escola em um lugar de encantamento, um lugar de conexão, um lugar de beleza. Significa substituir a obrigação pelo desejo, a pressão pelo prazer, a solidão pelo pertencimento. Quando os alunos se apaixonam pela escola, eles não apenas aprendem mais, mas desenvolvem uma relação duradoura com o conhecimento que os acompanhará pelo resto da vida. Citando, como diria Byung-Chul Han, o Eros é a força que nos move em direção ao que verdadeiramente é significativo. E na educação, ele pode ser a chave para despertar o amor pela escola e pelo aprendizado. Bom, gente, eu consegui ler os dois textos com 38, 39, 40 minutos aí de podcast. Eu espero que você tenha gostado. Faça essa reflexão, passe para frente, compartilhe, deixe seu like, me ajuda a engajar no canal, assine o canal, compartilhe para as pessoas também virem assinar e com isso eu consigo laurear, coroar o meu trabalho, a minha dedicação, as minhas pesquisas. Muito obrigado,
Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante.